Palavras de Jesus à igreja, aos 11 apóstolos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ao que crer e for batizado, este será salvo, mas ao que não crer, este será condenado. Vamos tentar entender aqui o que Jesus quis nos dizer com essas palavras. Vamos entender. Resumindo, ele mandou: vai e prega. Pregar o quê? Convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, dizendo que ele é o caminho de volta para Deus, porque o homem está perecendo por estar afastado de Deus. Veja, Adão, quando deixa de acreditar em Deus junto com Eva, para dar ouvidos à serpente, ele trouxe o rompimento com Deus, conhecido como pecado. Por conta de Adão, nós estamos todos condenados por este pecado. Este pecado forma esse sistema em que nós vivemos. Não é um sistema criado por Deus, mas criado pelo pecado. Então Deus, quando ele cria o homem em um sistema perfeito, onde ele estava ligado a ele sem pecado. Por isso o homem tinha vida eterna. Não tinha doença, não sofria, mas ele tinha contato direto com Deus, estando ligado direto a Deus, vivendo uma vida de gozo e paz. O projeto de Deus para mim e para você que escuta. Então, quando o homem rompe com Deus por meio de Adão, ali trazendo esta herança de Adão, somos gerados no pecado de Adão, no sistema do conhecimento do bem e do mal. Esse sistema que nos faz adquirir uma sabedoria enorme de como agir segundo as regras deste mundo. Então nós aprendemos a viver conforme as regras deste mundo. E por mais que você possa, para este mundo ser bem-sucedido, você está morrendo e você não é feliz. Porque a felicidade deste mundo, a felicidade terrena, ela não tem como preencher o lugar de Deus, que nos dá a vida eterna. Então, por mais que a pessoa ela esteja realizando obras em todos os segmentos, ela não é plena, porque ela está incompleta. Mas, quando o homem, por meio de Jesus, volta a se conectar a Deus, ele volta a estar completo, porém continua sofrendo por conta do corpo de pecado. Então, às vezes, diante das situações, você pensa assim, se você já teve o teu novo nascimento, se você já se converteu a Jesus, você pensa: mas eu poderia agir assim, conforme eu agia no passado, resolver isto da forma que eu resolvia antes. Mas você diz: não, porque eu não vou ser violento, porque eu não vou mentir, porque eu não vou torcer a verdade, porque eu não vou agir como o velho homem gerado por Adão no pecado, mas eu vou agir como uma nova criatura, nascida e gerada na fé em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, quando encontra com Nicodemos à noite, porque Nicodemos, um religioso, era um judeu, rabino na sinagoga, foi encontrar com ele às escondidas, oculto, para que ninguém o visse, porque sabia que ele era o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer tais sinais como os quais ele fazia. E a palavra diz que ele não pregava como os escribas, como os fariseus, mas como quem tem da autoridade. Então, Nicodemos, sabendo que ele era o Filho de Deus, foi vê-lo mais escondido. Por quê? Porque não queria perder o seu ministério profissional, não queria perder o seu emprego na religião. Então, o homem, ele pode, muitas vezes, o homem religioso até acreditar, crer, mas ele não quer perder as vantagens. Então ele é um ser político, ele está no sistema adâmico do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos um problema, porque quando o homem aceita a Jesus Cristo, se ele faz indignamente, ele faz para a sua própria condenação. Então você que escuta, se você aceitou a Jesus Cristo, você não pode continuar vivendo na religião e no sistema adâmico. Não podeis servir a dois senhores,
Você vai aborrecer um e vai agradar o outro, ou vice-versa. Mas se você escolher a Cristo, você tem que escolher ser gerado nele como nova criatura, com um novo nascimento, e não permanecer como a antiga criatura, tendo tanto o bem quanto o mal, o conhecimento do bem quanto o mal. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o fruto que Eva comeu e que Adão comeu, dado por sua mulher, porque ele amou mais a sua mulher do que a Deus. E hoje, se o homem está rompido com Deus, é por conta deste conhecimento do bem e do mal. Não é aceitável a Deus. Por mais que você venha a Jesus, se você continua sendo antiga criatura sem o novo nascimento, você participa do cálice e do pão para a sua própria condenação. Talvez você não tenha ouvido ou não vá ouvir isso nas denominações, porque a denominação não vai pregar isso, porque a denominação é política. Muitas vezes é política. Pode ser que exista alguma que não é, mas muitas vezes é. E o que eu prego é que a denominação não é a igreja, mas você que crê, que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tem um novo nascimento. Então, veja, quando ele fala aqui que aquele que crê, para a gente ir pregar, é essa a mensagem, e aquele que crê e for batizado será salvo, ele não se refere ao batismo das águas, mas ao batismo como um novo nascimento. Ele falou para Nicodemos: te convém nascer de novo. O religioso disse: como eu vou nascer de novo? Vou voltar eu para o ventre da minha mãe? Ele falou: não, da água e do Espírito. E a água e o Espírito não é o batismo das águas comum, mas o batismo como forma figurada, que se dizia ali quando o homem ele ia ser batizado ali pelos judeus no judaísmo. Ele entrava de uma forma e saía como como um adulto, maduro. Então, este amadurecimento é necessário para mim e para você. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo. O ladrão não rouba mais, o corrupto não corrompe mais, o mentiroso não mente mais. Ele luta contra o pecado, mas não permanece no pecado. O que caracteriza isso é o arrependimento, a sinceridade, a integridade, a tua intenção em lutar contra o pecado todos os dias, para ser esta nova criatura. Isto vai fazer você sofrer, vai fazer você chorar, vai fazer você ser perseguido, mas Jesus está contigo. Veja, não quer dizer que você não vá ser batizado nas águas. Isso é um testemunho público para as pessoas, como o casamento, quando você assume uma esposa, um marido perante a sociedade. Mas isso não significa nada se você não tem um novo nascimento. O novo nascimento, ele é físico, não no sentido de você entrar numa água e sair dela. Isso é um voto e um testemunho para os homens, sim. Mas sim na tua atitude de lutar contra o pecado e não ser o velho homem, não ser aquele que participa do cálice para a própria condenação, sendo um hipócrita, um religioso, uma pessoa que vai ver Jesus escondido, que tem uma face em determinado horário e lugar e outra em determinado horário e lugar. Ou seja, quando você está na denominação, você é santíssimo, santíssimo, mas na rua você é outro, nos negócios você é outro. Você tem que ser a mesma pessoa 24 horas por dia, porque você é a igreja, você é o templo de Deus 24 horas por dia. E o seu testemunho é luz, é a luz que não se esconde embaixo da mesa, mas se coloca no alto para iluminar toda a sala. Onde você estiver, você é a luz, você é a boca, você é a voz de Deus, você é o corpo de Cristo, vivo, não morto, pregando, ide, falando das boas novas e não escondido. O exemplo que nós temos disso na palavra é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi batizado? Muitos dirão que não, porque ele não desceu as águas. Mas eu lhe digo que sim, porque ele teve um novo nascimento. Haviam dois. Enquanto um blasfemava, o outro disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã que escuta esta mensagem? Houve arrependimento, houve novo nascimento, houve batismo. Aquele ladrão não rouba mais. Não é porque simplesmente ele morreu, mas porque ele creu em Jesus e se converteu das trevas para a luz, se tornando nova criatura.
Este é o novo nascimento. Foi gerado em Cristo, que estava ao lado dele, pregado na cruz. Foi gerado na fé em Cristo. E é isso que salva. O Senhor nos manda pregar esta mensagem e pregar. E aquele que crê será salvo. For batizado, porque ele creu em Cristo e se converteu e foi gerado em Cristo para se tornar aquela criatura que Deus criou no Jardim do Éden, a sua imagem e semelhança, e não mais aquela criatura gerada pela serpente na árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Eva decidem deixar de crer em Deus para crer na serpente. Agora o homem convertido, crendo em Deus por meio de Cristo, gerado na árvore da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, o nosso irmão, o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro, o nosso Pai, o nosso Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, você que escuta essa mensagem, o batismo, existe o batismo físico, mas o batismo que Cristo se refere é o batismo do fogo, é o batismo do arrependimento, é o batismo da sinceridade. Porque senão o ladrão da cruz não seria salvo. Aí muitos vão dizer, mas Jesus ele veio depois e falou isso para os 11 apóstolos como uma ordenança. Antes ele abriu uma exceção. Não. É simples a mensagem. Nicodemos era um religioso. Ele falou, te convém nascer de novo. Te convém o batismo, em outras palavras. Porque o batismo é um novo nascimento. E você cansa de dizer isso nas denominações, o batismo é um novo nascimento. E é um novo nascimento. Você que nasceu de novo, você é nova criatura em Jesus Cristo. Não há pecado e condenação sobre você. Porque a graça, o favor imerecido, você não merece. Nós não merecemos ser salvos. E isso que é maravilhoso. Isso já te dá alegria. Você já pode acordar feliz, por mais triste que você possa estar, por conta do pecado, do teu corpo de pecado, por conta do sistema de pecado, por conta das perseguições. Você já pode acordar feliz, porque tu vai errar esse dia, tu vai errar até o último dia, mas o fardo é leve e o jugo é suave, porque o justo pagou por seus pecados. E isso, o Deus maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, Ele pode transformar, só Ele pode transformar, porque mesmo você sendo pecador, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, vivendo num corpo de pecado, você está ligado a Deus por meio de Jesus e seus pecados estão perdoados. Seus pecados foram levados até o último por Ele na cruz. Então, fique feliz, porque quantas vezes você errar, 70 vezes 7, mais que isso, você vai pedir perdão e você está perdoado. Por isso, você não pode reter o perdão. Por isso você tem que perdoar, porque se Deus te perdoa, como você pode reter o perdão? Então lute contra o pecado e permita que o Senhor Jesus, por meio do seu projeto, possa limpar o teu coração, enxugar dos teus olhos as lágrimas, te preparar para o dia do encontro com Ele, onde Ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo. E não diga, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Veja, este é o verdadeiro amor de Deus. Havendo línguas, havendo dons, havendo profecia, cessarão. Havendo fé, cessará. Porque não serão mais necessários. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus estará manifesto, falando face a face com você. Então você não vai precisar acreditar mais nele, porque você já estará vendo e ouvindo. Mas o amor, ele não vai cessar, porque Deus é amor e Jesus é a manifestação do amor de Deus. O amor é Ele. A mensagem trazida pelo Espírito Santo fala sobre o amor, mas nós conhecemos hoje o amor em parte, mas logo estaremos vendo o amor face a face. Veja, Coríntios 13 nos diz que os dons cessarão, a profecia cessará, a fé, mas o amor não. E fala que a fé, a esperança e o amor é maior. Porque a fé e a esperança vão cessar quando Ele vier se apresentar, porque estarão cumpridas, mas o amor é Ele próprio é o amor.
e nós aprendemos o verdadeiro sentido do amor, o amor que vence a morte, o amor que nos dá a vida eterna, quando somos perdoados sem merecer. E podemos nos tornar essa nova criatura gerados pela fé em Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, amando o inimigo, sendo limpos de coração, impossível para o sistema de Adão, para o sistema caído da serpente, só possível no amor de Deus. Então, como somos perdoados por este amor, grande amor, maior amor, nós perdoamos, nos tornamos limpos de coração, ficamos libertos, sem mágoa, totalmente livres, sem a escravidão, mas libertos verdadeiramente. E com esse amor, nós podemos amar as pessoas, nós podemos viver conectados a Deus, o projeto de Deus. E o projeto de Deus, trazido por nós, para nós, né? Trazido por Deus para nós, quando fomos criados, é o projeto de amor. Amém? Deus falou com você? Se falou, curta, para que essa mensagem possa ser relevante e chegar a mais pessoas. Comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam repousar sobre você, que é a Igreja de Cristo, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.